Estamos ao vivo. Deixa eu ajeitar aqui. Com um abraço de São Gonçalo. Deixa eu ver como fica melhor pra gente. Talvez assim fique mais interessante. Sejam bem-vindos, meus amigos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou aproveitando para lidar com as questões relacionadas à tecnologia, que nos agride de vez em quando, independente da idade. A falta de internet impediu o nosso último encontro, mas com certeza a palestra que foi colocada no lugar foi melhor ainda do que seria a nossa. Então vocês ganharam um presente. Mas hoje nós estamos juntos. Boa noite aos amigos que chegam. Vamos chegando devagar, pé ante pé. É um prazer estar com vocês novamente, mesmo que virtualmente. Ansiamos pelo reencontro presencial para que nós possamos, com a calma e a segurança de uma vacina, podermos nos abraçar. Mas enquanto não podemos, a gente começa esse encontro mantendo a nossa relação, mesmo que à distância, aproveitando da tecnologia para algo positivo, coisa que normalmente não acontece num mundo onde a tecnologia é comumente utilizada para o ódio, para a violência. Nós estamos aqui, graças à Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, propondo o uso da tecnologia para algo positivo. Vocês preferem com o vídeo em pé? Eu fico aqui Fica melhor assim? Me digam. Dessa maneira fica mais interessante? O teto tá descascado ali, mas isso aqui é obra, hein? Melhor assim? Boa noite, boa noite, boa noite. Perfeito. Meus amigos, o tema do nosso encontro de hoje, ele é um tema relacionado a um debate contemporâneo que dialoga diretamente em como o espírita se posiciona. Nós estamos vivendo uma realidade de um mundo que é bastante viciado. É um mundo marcado por muitas vicissitudes. Então, o espiritismo, dentro dessa lógica, assim como qualquer outra religião que se pretende compreender e agir dentro do mundo, ele tem um desafio muito grande. E esse desafio se propõe a nós espíritas, que é o comportamento dentro de uma lógica que não condiz com aquilo que nós iríamos encontrar enquanto moral cristã. Só que para a gente falar de moral cristã, a gente precisa entender do que a gente está falando. Porque ao longo do tempo, ao longo da história, trabalhamos com o conceito de moral na filosofia, na sociologia, de maneira bastante diferenciada. Alguns vão apontar moral como a busca da felicidade. Outros vão apontar moral como um código de conduta ético que pense no bem-estar alheio. Alguns vão dizer que moral é fazer o bem, sem olhar a quem. E aí fica o nosso questionamento. Como identificar o bem? Como identificar onde estaria a vontade divina? A gente tem condição de fazer essa identificação agora, nesse momento da nossa evolução? Algumas questões precisam ser respondidas. E para tentar responder a essas questões e algumas outras, nós iremos olhar para duas figuras históricas que têm trajetórias diferentes, mas com uma conclusão muito parecida. As duas Marias famosas da vida do Mestre. Maria de Nazaré, sua mãe e sua progenitora, uma figura de muito respeito, de muita luz. E Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena, dando nome à casa que tanto nos abriga, e que tem uma trajetória diferente, especialmente dentro do ponto de vista da moral. O que será que as trajetórias de Maria de Nazaré e Maria de Magdala podem nos ensinar enquanto espíritas, enquanto lutadores na seara da moral cristã? Para começo de conversa, eu queria, se me permitem, dar uma passadinha, essa tremida que eu dei com a mão na tela agora é para quem tem labirintite vomitar, né? Peço perdão. Vou tentar dar uma passadinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo A Moral Estranha, que é um capítulo que pra gente ele é muito interessante, capítulo 23, para quem quiser acompanhar de casa. Deixa eu só botar na paginazinha certa. Cadê? Chegou. Esse capítulo Moral Estranha, ele é de uma utilidade gigantesca para nós,
Porque aqui a gente está vendo Kardec discutir a questão moral através dos ensinamentos de Jesus. E as passagens que Kardec escolhe para discutir não são passagens óbvias. Ele não está falando, por exemplo, de amar uns aos outros, como eu vos amei. Porque isso é uma conclusão óbvia. Não é fácil de fazer, mas do ponto de vista intelectual, a gente chega a essa conclusão muito facilmente. A moral cristã como sendo a moral do amor. Na prática, muita gente não faz, somos espíritos em luta, somos espíritos em evolução. Muita gente, inclusive, usa a mensagem do mestre para poder propagar o ódio, o contrário do amor. Mas são afetos que dialogam o tempo inteiro, não é? Tem um companheiro filósofo que diz que o ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. Que o ódio é o amor negativado. E eu concordo com ele. Eu acho sensacional essa reflexão. O ódio é o amor que ainda não aprendeu o que é amar. Então ele está tentando. Ele ainda se importa muito a ponto de se entregar, só que ele se entrega de maneira violenta, se entrega de maneira negativa. Ele precisa só virar o polo para que essa entrega se torne positiva. Concordo com ele. Ele diz que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Faz sentido. Boa noite a quem vai chegando. Estamos com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos para poder... Essa edição aqui é uma edição antiga, porque a primeira versão é uma edição econômica da editora ID. A primeira versão dela tinha o rosto do Kardec. Só que a própria comunidade espírita se posicionou de maneira contrária a isso. Porque o próprio Kardec dizia que ele não era o fundador do espiritismo, ele era apenas o codificador. Então uma adoração à imagem dele não caberia ao espírita. Então as novas edições têm o rosto do mestre aqui. Então talvez vocês tenham em casa essa edição, é a mesma cor, o Evangelho segundo o Espiritismo azulzinho assim, mas o rosto é de Jesus, não é de Kardec mais, o que eu acho que é mais adequado, de fato, aos nossos estudos e até à própria proposta do Evangelho segundo o Espiritismo. As passagens que o Kardec vai escolher são muito interessantes. Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, leiam esse capítulo, porque esse capítulo ele é essencial. Mas o item que eu vou escolher é outro. O item que eu vou escolher, também dentro do capítulo, é o item não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa é uma passagem complicada. Essa é uma passagem complicada para gente que acha que entende a mensagem do mestre, né? A gente tenta, mas a gente percebe que tá faltando ainda. Um dia a gente chega lá. Vamos ver quando. Estamos no caminho. Porque a passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, é a seguinte: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. E aí continua em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mais ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, o filho com seu pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora com a sogra. Aí a gente lê uma passagem dessa e fica louco. A gente olha para isso e fala, isso aqui não é Jesus não. Aí quando a gente não entende, a gente ignora, o que é um erro, um equívoco. A gente passa direto. A gente fala, isso aqui eu não vou nem ousar. Isso aí é a palavra do mestre, isso aí é uma mensagem de Deus que a gente ainda não tem condição de entender. Não, então você não é espírita. O espiritismo é a fé raciocinada. O argumento do, isso aí é um desígnio que não dá para entender, está no passado. A igreja medieval usava esse argumento para poder dominar mentes e corpos. A gente já está no século XXI. Não avançamos tanto assim, mas avançamos o suficiente para poder hoje olhar para a mensagem e de fato procurar entendê-la, debatê-la, discuti-la. O cristianismo nasce como uma proposta revolucionária. Não percam isso de vista. O cristianismo nasce revolucionando a ordem natural e histórica do momento em que ele está inserido. Mais precisamente o Império Romano, com a sua expansão, com seus gladiadores,
que é algo que vem desde a República, mas que durante o Império vai ser utilizado por Calígula, por Nero e por outros imperadores para aumentar a popularidade dentro da política do pão e circo? Um Império Romano que não lidava bem com a questão da desigualdade social? Para quem conhece história, relembre dos irmãos Graco, que foram mortos lá na República porque lutaram por reforma agrária, porque lutaram para que o pobre tivesse acesso à terra e ao bem-estar. Foram mortos. Mortos. As revoltas escravas que acabaram com violência, com sangue derramado, Jesus acabou crucificado. Jesus acabou crucificado como um bandido comum. O cristianismo é revolucionário por natureza. Ele veio para quebrar uma ordem. Ele veio para mostrar que estava tudo errado. Por isso essa história de eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Porque a paz que Jesus está falando aqui é a paz da complacência. É a passividade de quem observa uma iniquidade e baixa a cabeça, por medo de se envolver. A paz que ele está falando é o status quo, mantido com privilégios, desigualdades, sem ninguém questionar. Jesus veio para questionar tudo, ele era um grande questionador. Conversar com Jesus era um exercício de muita luz, de muita paz e de desafio intelectual. Desafio intelectual. Porque o fariseu chegava achando que estava dominando tudo, que ia pegar Jesus pelo pé, e quando trazia um questionamento, ele mandava 3 questionamentos de volta, como quem está jogando tênis, com a sagacidade de um Roger Federer. Caiu a câmera, que eu me empolgo. Então o cristianismo, ele não nasce para manter o status quo, ele nasce para revolucionar o status quo. Por que é importante voltar a isso? Porque nós não somos filhos desse cristianismo revolucionário. Nós somos filhos de um cristianismo institucionalizado. Um cristianismo que namorou com poder. Um cristianismo que, para se manter no comando e no controle, fez alianças políticas e econômicas. De uma igreja católica que, para se manter no comando, primeiro se alia com Clovis, rei dos Merovingios, para depois se aliar a Carlos Magno, do Império Carolíngio, e controlar todo o continente europeu. Da igreja que no século XX vai andar de mãos dadas com o fascismo. Por exemplo, na questão do Tratado de Latrão, em 1929, ou Pio justificando o nazismo e as atitudes de Hitler. Uma igreja que foi protagonista no genocídio indígena durante a colonização. Esse não é o cristianismo do Cristo. Esse não é o cristianismo revolucionário que chegou para quebrar com tudo. Só que nós adotamos uma moral que olha para Jesus, mas coloca em prática os ensinamentos pós-Jesus. A gente abraça um cristianismo conservador, como se o cristianismo tivesse qualquer coisa a ver com conservadorismo. Não tem nem politicamente falando e nem historicamente falando. O cristianismo é revolucionário por essência. Ele nasceu para quebrar com a ordem. Então, quando a gente está num momento onde o debate fraco, viciado, marcado pelos ódios das redes sociais, se volta para que mal eu vou fazer hoje usando o nome de Jesus, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é um tapa com luva de pelica no nosso rosto para a gente relembrar o que de fato foi o cristianismo trazido pelo Mestre. Cristianismo que vai ser levado adiante por Paulo de Tarso, depois do fatídico encontro na estrada de Damasco. Cristianismo que vai ser redivivo na sua terceira onda com o Espiritismo no século XIX. Se nós espíritas acreditamos em progresso, em evolução, como é que a gente vai ficar preso numa leitura institucional de um Cristo que não existiu? O Cristo que existiu quebrou com a ordem, trouxe o amor onde o ódio reinava. Hoje, a gente traz o Cristo para reproduzir o ódio onde o ódio já reina. Como assim? Em que momento nos perdemos? E o espírita não pode, sob hipótese alguma, corroborar num discurso que machuca, que magoa, que fere, em nome de moral. Nós espíritas somos contra o aborto.
Porque nós aprendemos através do Espiritismo que o encontro entre o espírito daquele que vai nascer e a gestante, o acoplar entre perispíritos se dá no momento da concepção. Só que essa é uma crença nossa espírita que vale para a nossa vida. Eu não posso pegar essa discussão e, a pretexto de nos colocar contra o aborto, que nós nos colocamos, tá lá André Luiz em Nosso Lar, mostrando o caso daquela mulher tentando entrar em Nosso Lar e não conseguindo, e o mentor pedindo para que ele exercesse o olhar mais aguçado, e ele vê os rostos, as carinhas das crianças abortadas no perispírito daquela pobre senhora. Então a gente tem uma literatura que aponta para o trauma que causa o aborto. A gente não pode usar isso para poder nos colocar politicamente numa discussão que não é moral. É uma discussão política. E o Espiritismo não precisa de advogado e nem de representante político. O Espiritismo não precisa de alguém para passar uma lei espírita. Não existe lei espírita. O Espiritismo é baseado na moral cristã. E a moral cristã não é uma moral que dói, que machuca, que fere. É uma moral que ama. É uma moral que acolhe. É uma moral que abraça. Não é uma moral que julga. Eu vou dar um grande exemplo, usando as figuras da nossa palestra de hoje, sobre como trabalhamos moral de maneira conservadora e nada condizente com aquilo trazido pelo Mestre. Maria de Nazaré. Aquela que gerou no seu ventre o corpo material de Jesus. Um espírito de luz que, de acordo com o próprio Chico, no livro Religião dos Espíritos, item A Mulher ante o Cristo, ele vai apontá-la como a única capaz de trazer consigo o embaixador divino, o supremo poder do universo. Uma mulher humilde que ocultava a experiência dos sábios, que parecia frágil como um lírio, mas que trazia consigo a resistência do diamante, uma pobre entre os pobres, que carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era gigante perante Deus. Essa Maria, que nós ainda insistimos em olhar como aquela que teria gerado Jesus através de uma concepção imaculada. Por quê? Porque nós aprendemos durante o período medieval, com a Igreja Católica dominando mentes e almas, que o sexo era o espaço do diabo. O corpo era o lugar do diabo e o espírito era o lugar de Deus. Então nós estaremos numa luta entre o diabo e Deus. O Espiritismo não acredita em diabo, mas a gente continua acreditando numa teoria que foi criada durante o período medieval, porque a nossa moral é conservadora. Porque a nossa moral não é baseada nos ensinamentos do Cristo, é baseada na institucionalização do cristianismo. Está errado. Maria tinha sua pureza porque era um espírito de luz. Maria trazia consigo o amor que transbordava, porque o espírito dela estava pleno de amor. Isso não tem nada a ver com relação sexual ou não. Isso é um assunto que não deveria nem estar aqui. Hermínio Miranda comenta bastante sobre isso. Maria de Nazaré é luz. E a luz que ela traz, citando mais uma vez a psicografia do Chico no livro Boa Nova, psicografado pelo gigante Humberto de Campos, era aquela que, junto da cruz, com seu vulto agoniado, produzia uma dolorosa e indelével impressão, pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredindo ao passado em recordações amarguradas. Conta Humberto de Campos que naquele momento Maria lembra de quando Jesus era um pequeno neném, que ela segurava no colo e ela via naquele olhar uma bondade, mesmo que ela não soubesse ou entendesse ainda o tamanho de tal bondade. Lembrou dele criança correndo, brincando, rindo. As cócegas que ela fazia e ele gargalhava. Lembrou de pentear os cabelos dele.
Lembrou da primeira vez que caiu no chão, se machucou, chorou. Lembrou do dia que aprendeu a andar. Uma mãe com o coração sangrando ao ver o filho morto e o seu corpo exposto, debochado, a hora extrema lhe trazendo dor. E mesmo assim, estendendo o amor a João, pois o mestre, no momento último da cruz, olha para ela e fala: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí sua mãe. No ápice da dor, ainda estendendo o amor. Porque não importa a origem espiritual, importa, claro, mas naquele momento ela estava olhando para o seu filho, gerado pelo seu ventre, criado com todo carinho e amor por ela desde o primeiro dia em que aquele corpo pisou na terra, morto na sua frente, da maneira mais violenta e ignomínia possível. Aquela mulher dedicou a sua vida inteira para continuar o trabalho de seu filho, sem nunca exigir protagonismo, sem nunca se colocar como a líder de nenhum movimento, sem nunca levantar a mão e falar: quem dá a ordem sou eu, porque ele era meu filho. Humilde, volta para sua casinha na beira da estrada e de lá o trabalho dela era ajudar todo mundo que passava, todos os viajantes. Ela lavava os pés, ela lavava o rosto, ela oferecia uma comida quente, oferecia uma cama para repousar e através da doação aos filhos de Deus, ela continuou expressando o amor que o seu filho, o grande representante da mensagem divina, trouxe como nenhum outro jamais teria capacidade de trazer. Conta Humberto de Campos, na Boa Nova, que numa dessas visitas dos viajantes do caminho, um homem se apresenta a ela, cansado, sujo, e ela, já velhinha, com o corpo marcado pelo tempo, é normal, ninguém precisa ter vergonha disso não. Uma ruga, não é? Uma marca de expressão, a gente se expressa muito, nós somos, não é? Pessoas muito vivas. Uma careca, por que não? Não é? No caso dela não, mas no caso dos homens, principalmente, tudo bem, acontece. São as marcas do tempo, mostram que viveu. Isso aí é o corpo falando: vivi. Se aprendi, não sei, mas vivi. Ninguém precisa ter vergonha disso. E ela mostrando as marcas do tempo de um corpo castigado pelo sol em cima, já velhinha, andando um pouco de cócoras, recebe aquele homem, pede que ele se sente de maneira de prontidão, de maneira amável, se joga aos pés dele para lavar seus pés. Quando ela percebe que no peito do pé havia uma chaga, assustadoramente parecida com a chaga que ela viu no corpo de seu próprio filho, que ela lavou no momento do desencarne, que ela cuidou, como quem está cuidando de um corpo que ainda traz consigo um espírito encarnado. O susto toma conta da sua alma, ela arregala os olhos, e ao olhar para cima, ouve do hóspede anônimo lhe estendendo as mãos generosas, também marcadas com chagas: minha mãe, venha aos meus braços. Quando ela fita as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura, tomada de comoção profunda, ela toca e ela sente as duas chagas com as quais o seu filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, ela brada então com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram, preocupada, mãe até o fim. No ímpeto de amor, ela baixa a cabeça, ajoelha-se na humildade, queria abraçar os pés de Jesus, osculá-los com ternura, mas ele a levanta, cercado de um halo de luz celestial. Ele se ajoelha aos pés dela. Ele se ajoelha aos pés dela. E beijando-lhe as mãos, diz em carinhoso transporte: sim, minha mãe,
sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Essa história me emociona. E Maria, a caminho da elevação espiritual, decide que não iria trabalhar com os anjos, pelo menos não no dia a dia, mas iria com os anjos trabalhar junto aos suicidas, aqueles que sofrem nos umbrais dos seus próprios arrependimentos. Judas é o primeiro espírito, auxiliado pela doce mãe, que o abraça, o acalenta e o assegura que o perdão mais difícil de todos é o perdão que nós temos que entregar a nós mesmos. Maria de Nazaré, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz, é a personalidade sublimada. Maria de Nazaré é a única capaz de trazer em seu corpo a grandeza espiritual do Mestre. E Maria de Nazaré, sem julgar, trabalha com aqueles que sofreram com escolhas não tão positivas assim. Que direito temos nós, trabalhadores da última hora, de usar a moral cristã como desculpa para julgar o caminho de alguém? Não há na trajetória de Maria de Nazaré, não há na trajetória de Jesus nenhum conservadorismo odioso. Há apenas o amor revolucionário. Porque no mundo onde o ódio e a indiferença tomam conta, amar é um ato de rebeldia. Tá na hora da gente ser rebelde. Tá na hora de falar chega. Porque tudo isso que a gente está passando, Emmanuel já tinha avisado lá em A Caminho da Luz. Chico Xavier, quando fala da data limite, um bando de gente achou que ele estava falando de alienígena, de fim do mundo, de apocalipse, e vai ter um vulcão que vai entrar em erupção, e isso e aquilo. O que o Chico estava falando era para a urgência da mensagem. O Chico estava alertando aquilo que Emmanuel alertou através da psicografia dele em A Caminho da Luz, que é um livro dos anos 40. Dos anos 40. É chegado o momento da transição planetária. Por que Emmanuel começa o livro falando de Capela e dos exilados de Capela que vieram para a Terra ajudar na civilização? Porque ele está dizendo que com a Terra vai acontecer a mesma coisa. E a gente vai ter os exilados da Terra também. Por que eu olho em volta hoje e eu vejo ódio, ódio, ódio? Por que eu olho em volta hoje e eu vejo raiva? Por que eu olho em volta e eu vejo o nome de Deus sendo usado para matar? Gente que usa o nome de Deus para agredir, para violar, para magoar, para ferir. Por quê? Porque eu tenho nesse momento a última chance de muita gente. Eu tenho nesse momento a hora da verdade. Esse é a data limite. Tá aí a data limite. Para de esperar o fim do mundo, a data limite tá aí, ó. A gente tá no meio de uma pandemia que já matou, aqui no Brasil, mais de 115 mil seres humanos, com parentes, com amigos, com gente que os ama, que os amava e ama. A gente está no meio de um momento onde o ódio parece tomar conta de todas as relações, onde as redes sociais são um antro de violência, onde o racismo, onde a agressão, o preconceito. Eu sou professor, eu dou aula para uma molecada nova que dá de 1000 a 0 nesse pessoal aí. É um prazer quando eu pego para dar aula numa turma de ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, eu quase não faço. Em geral, eu dou aula para o ensino médio. Mas quando eu pego para dar aula para o pessoal do ensino fundamental, é uma aula que eles me dão, uma aula de boa vontade. Eles são alegres, eles brincam, eles interagem, eles gostam de demonstrar carinho. Outro dia eu estava dando uma aula de história da África para eles e um aluno me pergunta com toda sinceridade: professor, como pode ainda existir racismo no mundo? Será que é porque as pessoas não entendem a riqueza da cultura africana que o senhor está explicando? Quase chorei dando aula. Por que ainda existe
tanto ódio e tanta iniquidade? Porque nós estamos na data limite. Porque nós estamos recebendo a última chance. E muitos de nós não estão aproveitando. O trabalho está se apresentando e falando, vamos trabalhar. E a gente está falando, encarnação que vem o trabalho. Talvez a encarnação que vem não seja na Terra. Talvez a encarnação que vem tenha que ser em outro lugar. Porque a Terra já vai estar num outro caminho. Sabe quando você tem uma relação entre duas pessoas, para usar um exemplo mundano, mas que todos vão entender? E aquela relação ela é baseada em sentimentos mesquinhos, em ciúme violento, em agressão, em abuso, até que uma das pessoas se sublima e ela cresce tanto que a outra não consegue acompanhar e os caminhos se separam. O planeta foi abusado por tempo suficiente. Ele está se sublimando. Ele vai seguir. Se a gente quiser continuar abusando, ele vai embora e a gente vai ficar. Aí das duas, uma. Ou a gente procura se sublimar também, ou a gente vai encontrar outro lugar para abusar e continuar sofrendo. Porque a violência que eu imprimo a outra pessoa nada mais é do que um veneno que eu tomo todo dia sem perceber que estou bebendo. Vocês já perceberam como as pessoas que reagem sempre com ódio, com violência, com agressão, são pessoas sempre muito sisudas, muito infelizes? Como não ter a capacidade de apreciar a beleza do mundo? A gente está perdendo isso. A gente está perdendo isso. Se abre um sol maravilhoso, a gente não tem o direito de falar, olha que dia lindo, porque vai ter alguém que vai falar, mas tá muito calor, e eu tô suando. Ah, mas e se o tempo fecha e faz frio? A gente não tem o direito de falar, olha que beleza, que temperatura amena, que alguém vai falar, olha, mas tem gente que tá morrendo de frio, você não se preocupa? Sempre vai haver um contraponto negativo. A pessoa que está morrendo de frio não está morrendo por culpa do frio. Ela está morrendo de frio porque ela está na rua, abandonada, por um sistema que deveria cuidar dela. Porque você também está sentindo o mesmo frio, mas não está morrendo. Porque você tem um edredom, você tem um lar. Agradeça por ele. Quem está morrendo por isso não está morrendo porque o frio mata. O frio não é o responsável pela morte. Até porque nós, seres humanos que não somos mais caçadores-coletores, já desenvolvemos tecido, residência, aquecedor e um bando de coisa para se proteger das extremidades da natureza. Parece que olhar com amor para o mundo ao meu redor se tornou uma coisa piegas. Eu vi isso em sala de aula. Até pouco tempo atrás, falar de amor em sala de aula fazia o pessoal brilhar o olhinho. Falar, hoje em dia só os namorados brilham o olho. O resto só falta bater na gente se a gente falar em amor em sala de aula. Olha, você não pode comentar sobre amor não, que é gatilho. A pessoa fala, acabei de terminar com meu namorado, estou falando de amor, a pessoa até chora. Até agride a gente. Aí você tem que botar um Péricles para tocar na caixa de som, que é para todo mundo se abraçar chorando junto. Acho ótimo. Não podemos perder a capacidade de amar, porque a mensagem do Cristo é amor. Por isso ele disse que vai trazer a divisão. Porque o amor divide. Quer fazer um teste? Entra numa discussão onde está todo mundo com raiva, falando mal de alguém ou de alguma coisa. No meio da discussão, pondera, mostra o outro lado. Ou então tenta diminuir a carga de ódio. Percebe o que vai acontecer? A resposta violenta vai se virar para você. Porque a pessoa está ali naquela carga de violência e ela não quer que aquela carga diminua. Porque aquela ideia, aquele monoideísmo, é algo que a satisfaz. É como um viciado. Que quando ele está, depois que ele usa a droga, ele fica mal, ele se arrepende, ele chora, ele diz que vai mudar. Mas durante o uso, ou no momento que ele está querendo usar, ele não vê fronteiras. Ele simplesmente vai usar. E eu estou falando da droga legal, o álcool, por exemplo, o remédio tarja preta, que está aí viciando um monte de gente, ou então o comportamento. O ódio é um comportamento que vicia. Os vícios relacionados ao sexo, que são difíceis de se livrar, o vício do orgulho, o vício do poder, da vaidade, são comportamentos que viciam e fazem a pessoa querer sempre buscar mais. Eu quero. Tenta, no meio dessa busca desenfreada do viciado que quer satisfazer o vício, mostrar o outro lado.
o que você vai ver é a violência como resposta. Aqui não pode ser assim. Porque a moral espírita é a moral cristã revolucionária. A moral espírita é aquela que vem para dividir. Sabe por que ela vem para dividir? Porque a divisão faz parte do enfrentamento. Se tivesse tudo bem, não precisaria haver divisão, mas não está. Então a gente tem que propor a diferença. Ah, mas peraí que eu estou estudando, quando eu ficar melhor eu proponho. Não vai propor nunca. Porque a gente só melhora com trabalho. A gente só melhora no estudo. A gente só melhora se entregando. Começar a trabalhar, vixe, trabalho não vai vir nunca. O que me traz a outra figura que encabeça nosso encontro de hoje. A outra Maria. Maria de Magdala. Um carinho muito grande. Sempre quando eu falo de Maria de Magdala, nome da casa na qual eu me formei praticamente enquanto ser humano, conhecendo o Espiritismo e através do trabalho, conhecendo o impacto que um dia inteiro de doação pode trazer no seu bem-estar. Como o humor muda. O humor ele se torna mais positivo. A gente sorri mais. Sorrir é bom. Sorrir é muito bom. Movimenta vários músculos da face, te força sempre a escovar o dente. Porque aí você, se você sorri muito, você até faz uma higiene bucal melhor. Porque o seu dente está sempre à mostra. Não pode ter um caroço de feijão, um naco de alface. Tem que estar ali sempre limpo, sempre branco. Então sorrir melhora até a higiene bucal. Porque você vai estar escovando o dente toda hora. Maravilhoso. Sorrir é maravilhoso. Ninguém lhe conhecia a origem. Ela apareceu em Magdala numa ocasião em que a cidade transbordava de estrangeiros, vindos das festas de Jerusalém e de caravanas carregadas de especiarias do Egito. A cidade, também denominada de Migdol Nunayá no Talmud, era uma aldeia de pescadores na beira ocidental do lago de Genezaré. Os palácios se erguem ao longo da praia, entre os leques de palmeiras e a sombra dos jardins. Nas ruas calçadas, trafegam mercadores, soldados romanos de escudo e lança, publicanos, o povo. Pelas mãos circulam dracmas, sestércios, denários, papiros cambiais aos sons do hebraico, do aramaico, do grego, do latim. Ela chegara e rapidamente adquirira fama. Maria. Logo se lhe acrescentara a denominação, o nome da cidade, de Magdala. Era uma mulher de grandes olhos nostálgicos e de longos cabelos caídos sobre as espáduas, como uma onda escura de ouro. Seu palácio era procurado por príncipes das sinagogas, por ricos negociantes, por opulentos senhores de terras e de escravos, funcionários de alta categoria da administração herodiana, que lhe depositavam no regaço moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes raros, presentes exóticos. Ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprovesse e se tornou detentora dos segredos dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça na rua com ares pudicos, mas que a buscavam, embuçados em mantos negros, a horas mortas da madrugada. Maria de Magdala ou Madalena, contudo, não era feliz. Surda tristeza a minava, entregando-se por vezes dias seguidos à amargura profunda. Espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando-a aliada, olhos perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Era médium, sem nem saber o que era mediunidade. Nessas horas de surto mediúnico, as servas despediam do átrio todos que a buscassem. Cadê Maria? Para onde ela foi? Alguns homens, se sentindo preteridos, dobravam as ofertas, buscando horas de prazer. Tudo em vão. Numa noite de perfumes primaveris,
instada por uma serva de confiança, dedicada e fiel, permitiu um diálogo sobre o rabi, sobre o mestre, que andava pelas estradas da Galileia e da Judéia. Sentiu a esperança renascer ante a informação de que aquele mestre convivia com os pecadores, convivia com os excluídos. Ele viera para encontrar o que estava perdido. Como eu disse, moral revolucionária. Numa noite que balouçava luzes miúdas no firmamento escuro, servindo-se de uma embarcação, atravessou o lago e foi ter com ele em Cafarnaum. Quando ele veio a Magdala, ela tomou de um vaso de alabastro que continha o perfume do lótus, custara-lhe o preço de um campo, era o presente que ela queria entregar ao amigo. Sabendo-o na casa de Simão Pedro, para lá se dirigiu. Como um bom fariseu, Simão, eu adoro Simão, eu adoro porque ele representa os nossos erros. Ele era usado sempre pelo mestre porque ele representa a gente. Era Jesus falando pra gente, ó, vocês vão errar como Pedro errou. E é ele que ergueu a minha igreja. Vocês vão me negar, vocês vão julgar as pessoas, vocês vão ser violentos. E mesmo assim, vocês vão continuar no trabalho porque um dia vocês vão alcançar. O João era bom demais. Então João fica inalcançável pra gente. Pedro era gente como a gente. Por isso que eu adoro falar de Pedro. Porque Pedro mostra pra gente, ó, você tem problemas, sente raiva, tudo bem, Pedro também sentia. Simão é o grande exemplo que Jesus usa pra tudo. Lembra dele lá, homem de pouca fé? Aquilo ali era um recado pra gente, não era pra Pedro. Porque Pedro foi o único que foi pro mar. Os outros ficaram no barco olhando pra ver o que ia acontecer. O único que teve coragem de pular do navio e ir em direção ao mestre foi ele. Os outros ficaram lá olhando. É um homem de pouca fé, mas ele tinha pouca fé, os outros não tiveram nenhuma. Percebeu? Ele era um homem de pouca fé, os outros tinham zero, ficaram parados com medo. Se tivessem fé, se jogavam nas águas, atrás do mestre. Simão Pedro, como um bom fariseu, experimentava um gozo particular em ostentar virtudes que ele não tinha, como nós, e recepcionar amigos para poder apresentar, através das aparências, uma realidade que não existia, assim como nós. Por isso que quando Maria de Magdala se aproxima, ele recusa a presença dela. Ele recusa porque ele ouviu os comentários sobre quem ela era. Então, quando ela tenta adentrar a casa para participar do banquete, e quando ela se arroja aos pés do mestre, que continuava parado na mesma posição em que ele se encontrava, o pessoal começou a cochichar no ambiente. E Simão se encheu de cólera, se encheu de raiva. O meu jantar está arruinado por essa mulher sem moral. Ele queria expulsá-la, mas ele estava com medo, porque ele sabia que ela era ousada, ela era corajosa. Ele estava com medo de expulsar ela e ela bater de frente com ele, envergonhar ele na frente dos outros. Então ele faz que vai expulsá-la, mas ele segura a língua. Ele fica ali e ele tá com vontade de acabar com aquilo ali. Ele tá doido pro mestre falar, vai embora, sua mulher sem pudor, como muitos de nós faríamos, tá? Uma galera usando a moral cristã ia jogar para fora gente que não anda na moral conservadora que o pessoal acha que é o cristianismo, e ia jogar para fora, não sabem nada do que o mestre falou, joga o ensinamento do mestre no lixo, porque Jesus aproveita aquele momento para lecionar o amor. Tá lá em Lucas capítulo 7, versículo 47. Aquela mulher ajoelhada aos pés dele, regando os pés dele com as suas lágrimas. Ela enxuga os pés dele com seus cabelos. Pega o perfume do vaso de alabastro e passa para impregnar todo o ambiente. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Mulher, a tua fé te salvou.
vai-te em paz. É muito bonito. Na manhã seguinte, Magdala soube pasmada a notícia dessa conversão e ela, doida para poder sentir esse amor dentro de si, se entrega, ama, mesmo após a morte do mestre, ama e ama. Toda a vida dela foi um caminho em busca de um amor que ela não encontrou em nenhum dos homens. Toda a vida dela foi uma entrega a um vício que a acompanhava de muito tempo, em busca de um preenchimento espiritual que ela nunca encontrou. O amor, o preenchimento vem das palavras do Mestre. Exemplo que vai fazer a Rede Viva de Magdala entregar-se aos leprosos, aos órfãos, aos doentes. Que lindo questionamento. Quando ao ouvir sobre Jesus, ela se pergunta: que novo amor era aquele apregoado aos pecadores? Olha que percebam a grandeza disso. Que novo amor era aquele apregoado aos pecadores? Esse é o amor cristão. Um amor que se entrega, não que julga. Um amor que traz vida e não a morte do ódio vazio. Maria de Magdala e Maria de Nazaré são dois exemplos de uma vida dedicada ao amor. Maria de Magdala é, na minha modesta opinião, o caso de evolução espiritual mais impressionante em uma única encarnação, pelo menos que eu conheça. Maria de Magdala, no final da jornada dela, era amor puro, sem julgamento. Entrega. Meus queridos amigos, a moral espírita não é baseada numa pregação vazia feita para apontar o que a pessoa deve ou não fazer. A moral espírita não é um exercício fútil de vaidade feito para acalentar o coração de quem fala, pretendendo-se alguém que de fato bota em prática aquilo que diz. A moral espírita é a moral cristã original, revolucionária, subversiva e que vem trazer a divisão. Porque o amor, no mundo marcado pelo ódio e pela diferença, como falávamos, divide. Que bom que ele divide. Porque a união baseada no ódio não tem mérito nenhum. A união baseada na violência nunca levou ninguém a lugar algum. Na verdade, levou aos umbrais da própria mente perturbada. Já o amor, que olha sem julgar, que estende os braços sem querer apontar qual seria a conduta ideal, que sabe que cada um tem seu tempo e que no nosso tempo a gente também chegará lá. É um amor que, por essência, será sempre eterno. É o amor do Mestre, que ao olhar para Maria de Magdala, estendendo-lhe os braços, no momento do seu desencarne, ele afirma: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Um dia a gente vai amar muito também. Um dia a gente vai se entregar, como as Marias se entregaram. De Nazaré, de Magdala, tantas outras Marias que se entregaram, Marias escravizadas, que se entregaram mesmo com a violência do chicote a amar os filhos dos seus feitores. As Marias
que através das suas comidas trouxeram alegria e satisfação. As Marias que foram mãe e pai ao mesmo tempo, porque infelizmente os pais originais abandonaram os filhos. As Marias que foram mães de muitos, inclusive sem gerar. Eu gostaria de aproveitar esse momento final do nosso encontro para lembrar de uma dessas pessoas que entregou muito amor e que não está mais conosco. É uma tia que se encontra presente no ambiente, por isso que eu estou fazendo a homenagem, que depois de um ano enfrentando uma longa batalha com o câncer, descansou as agruras do corpo e se entregou ao trabalho agora como desencarnada e não mais como encarnada. E com todos os problemas naturais de uma pessoa que está encarnada e que está tentando lutar para encontrar e chegar em algum lugar, uma coisa ela sempre entregou a qualquer pessoa: o amor incondicional. A mim, aos meus irmãos, aos meus primos, às irmãs que ela defendia como leoa. Não faz nada com a irmã dela, não, que ela ia pra briga mesmo. Ela era desse tipo. Ao pai, que também ela tinha um ciúme, né? Sabe como é que é. O nosso amor aqui na Terra é muito ciumento, vocês sabem, né? A gente ainda tá aprendendo. Mas aí, olha, e aí não só ela, minha mãe é assim também. Elas têm um ciúme daquele pai, do meu avô, que é um negócio inacreditável. É um ciúme de quem quer ter aqui pra sempre, guardando. E o ensinamento de uma vida inteira de amor na memória daqueles que ficam, vence qualquer atitude negativa. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Nós pedimos as bênçãos do grupo espírita, do grupo de espíritos, comandado por Maria de Nazaré, que trabalha incansavelmente. Peço licença agora a Inácio de Antioquia, espírito protetor que leva adiante um trabalho em nome de Maria de Magdala. Ao mentor Dr. René Peça, que continua trabalhando enquanto desencarnado, levando o nome de Maria de Magdala com muito amor àqueles que carecem desse amor. E gostaríamos de evocar uma irmã que faz parte desse grupo que tem o amor como base, que é a nossa querida irmã Eros, que traz como característica, a qualquer lugar que ela chega, um perfume de rosas, que nesse momento, com certeza, na casa física da CF, está inundando cada canto daquela casa. O grupo Irmã Eros, levando o amor de Maria de Magdala e de Maria de Nazaré, vai nesse momento estender um passe luminoso a cada um de nós que se encontra aqui. Um passe que, através da luz trazida pelos canais espirituais, derrama rosas de um perfume inenarrável, como o perfume trazido no vaso de alabastro da grande Maria, a ex-sofredora de Magdala. E recebendo as bênçãos do passe, agradecemos. Agradecemos pelo pão. Agradecemos pelo amor. Agradecemos pela vida e pela oportunidade de seguir adiante trabalhando. Agradecemos pela segunda chance. Agradecemos pela terceira chance, pela quarta, pela quinta, pelas infinitas chances que nos deste. Agradecemos pelos exemplos. Somos muito pequenos, mas gigantes marcaram os passos que hoje tentamos reproduzir. E sob a sombra de tais gigantes, nos vemos embebidos pelo seu amor. O gigantesco amor de Maria de Nazaré, o gigantesco amor de Maria de Magdala, o gigantesco amor de Chico Xavier, Irmã Eros, o gigantesco amor de todos aqueles que marcaram a nossa vida, mas que hoje não estão mais encarnados entre nós. Nesse instante, pedimos que no meio de um mundo de trevas possamos ser o foco de alguma luz, nem que seja uma luz fosca, uma luz opaca, uma luz de pouco brilho, mas com brilho suficiente para iluminar o caminho de um irmão que seja, para que a nossa trajetória
não tenha sido uma trajetória gasta em emoções infrutíferas. Que essa oportunidade possa ser aproveitada e que o amor do Mestre possa recobrir todos aqueles que nesse momento sofrem nas ruas. Que o amor do Mestre possa recobrir todos aqueles que nesse momento enfrentam dilemas morais. Que a luz divina encaminhe todos aqueles que na dúvida buscam tentar se encontrar. Somos espíritos em luta. E a nossa luta é uma luta que vem de muito tempo. Mas o cansaço não pode nos vencer. Porque a melancolia é a arma que os espíritos menos felizes utilizam para que a nossa jornada se torne uma jornada de nenhum proveito. À melancolia, respondemos com alegria. Ao ódio, respondemos com amor. E ao rosto cerrado, respondemos com um sorriso. Que o sorriso do Mestre alcance o coração de cada um e que as luzes de Maria de Magdala e de Maria de Nazaré possam recobrir o lar de todos os que estão presentes nessa palestra, para que nós possamos ser o portal do amor emitido por essas figuras tão respeitosas. Eu agradeço a participação, eu agradeço a presença de todos e que nós possamos levar adiante os ensinamentos que a espiritualidade superior nos trouxe nessa noite maravilhosa e que assim possamos nos colocar em prática como servidores reais da mensagem do Cristo. Muito obrigado e que o trabalho continue sempre. Que assim seja, meus amigos. Graças a Deus.